Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu acho desse prazo de 3 meses para acontecer o censo. Será que tem condições mesmo desse censo ocorrer em 3 meses? É o que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, bora lá! Então pessoal, o IBGE firmou o período de 3 meses para a realização do censo. Ou seja, esse censo começa no dia 1º de agosto e a previsão é que ele se encerre no dia 31 de outubro. Essa é a previsão inicial. Mas será que realmente, na prática, vai ser isso que vai acontecer? A minha humilde e sincera opinião é que eu acho muito difícil que esse censo ocorra exatamente nesses 3 meses. Primeiramente, eu recebi muito relato de vocês aí nos comentários falando que em muitas cidades não começou o censo no dia 1º de agosto. Teve atraso em muitas cidades porque não chegou material ou às vezes demorou para fazer a contratação, não estava tudo certo, não tinha sido entregue o material de trabalho para os recenseadores. Teve cidade que não tinha chegado o DMC. Se você é alguma dessa cidade aí, comenta aí nos comentários quando foi que de fato começou o censo na sua cidade. Se foi dia 1º de agosto ou não. E isso foi uma realidade no Brasil inteiro. Muitas cidades não começaram o censo no dia 1º de agosto. Então isso já tem um atraso inicial. Além disso, muita gente que começou o censo na data ou alguns dias depois, relatou também aqui no meu canal, nos comentários, que estava tendo muito problema com DMC, muito DMC com defeito, que não funcionava. E isso é um problema que já era esperado, porque são aparelhos tecnológicos. E claro que sempre pode ter algum problema de mau funcionamento, de defeito. Então isso é normal acontecer. E eu imagino que até o final do censo vai estar sempre acontecendo esse problema com DMCs. E isso já é mais um motivo que vai continuar atrasando esse censo. Porque até dar uma solução para aquele DMC ou trocar por outro já é um processo e isso acaba atrasando a pesquisa. Outro problema bastante frequente é a ausência de moradores nos domicílios. Não é sempre que o recenseador vai passar naquela casa e vai encontrar todo mundo lá. Às vezes as pessoas passam o dia inteiro fora de casa, trabalhando ou estudando, e aí o recenseador tem que voltar lá outras vezes, às vezes até à noite ou no final de semana. Então tudo isso já vai atrasando um pouco mais aí o trabalho. Além disso, muitos moradores eles são resistentes, eles não atendem de primeira. Eles têm que ter ali uma certa conversa com eles para tentar convencê-los de responder o censo, da importância do censo. Então nem sempre esse morador vai responder logo na primeira visita que o recenseador for aparecer na casa dele. Então tem essa dificuldade toda, que também é um motivo que vai atrasar esse censo. Outro problema é a desistência dos recenseadores. Infelizmente, muitos recenseadores estão desistindo. E eles têm vários motivos para isso, eu não vou julgá-los. Se eles desistiram é porque eles não estavam satisfeitos com o trabalho e preferiram desistir do que continuar e passar por estresse. Eles viram que não valia a pena o trabalho. E cada um sabe de si, cada um sabe o que é melhor para si. E eu acho que a gente tem que sim procurar o melhor para a gente. Então, muitos recenseadores desistiram ao longo do percurso. E a gente está no início do censo e já tiveram muitíssimas desistências. Inclusive aqui na cidade que eu trabalho, alguns recenseadores já desistiram também. E tudo isso acaba atrasando o censo, porque esses recenseadores desistem. Aí tem que chamar outro recenseador. E cada recenseador que entra, ele tem que passar pelo treinamento. Então, antes dele começar a trabalhar, ele passa pelo treinamento também. Então, tudo isso vai aumentando o tempo e esse censo vai atrasando. O IBGE tem lançado sempre processos seletivos complementares, que são processos seletivos emergenciais, não tem taxa de inscrição, não tem prova. E tudo isso é para chamar as pessoas, para ver se pessoas atuam como recenseadores. Então tá bem difícil esse ano as pessoas quererem trabalhar como recenseadores. Não é que elas não estejam precisando do dinheiro, do serviço, de trabalho. A gente vê que o nosso país
tem enfrentado uma grande crise, tem muita gente sim precisando de dinheiro, muita gente sim precisando de trabalho, mas será que as condições do trabalho do recenseador têm valido a pena para essas pessoas? Fica aí essa pergunta. E além disso, um grande problema que eu vejo pela frente é o período eleitoral. Eu acho que nunca teve um censo durante o período eleitoral. E nesse censo de 2022, infelizmente, teve essa coincidência do censo acontecer bem na época do período eleitoral. E principalmente em qual período eleitoral? No período eleitoral presidencial, onde os ânimos das pessoas ficam super à flor da pele, e isso acaba atrapalhando o andamento do censo com certeza, porque muita gente, muitos moradores, eles não conseguem separar o IBGE do governo, e aí tem essa confusão e eles acham que o recenseador está em nome do governo ou está em nome de um candidato A, de um candidato B, e não é a verdade. Além disso, os recenseadores eles foram recomendados a não tocar em pontos políticos de forma alguma, mas a gente sabe que pode acontecer sim de recenseadores que tenham um cunho político e isso pode acabar ainda atrapalhando mais o andamento desse censo. Então eu acho que durante esse período eleitoral, principalmente quando estiver mais próximo da eleição, vai ter uma certa dificuldade aí para esse censo estar acontecendo. E por isso, diante de tudo isso que eu falei, e eu tenho certeza que tem muitas outras dificuldades, inclusive se você pensou em alguma dificuldade que vai estar atrasando esse censo e que eu não falei, comenta aí nos comentários. Mas diante de tudo isso, eu acho que esse censo não vai ocorrer em 3 meses. Eu acho impossível. Mas lembrando, isso é a minha opinião. Não quer dizer que na realidade vai ser assim, mas eu acredito que a maioria das pessoas pensam dessa forma, mas o cronograma oficial do IBGE é que o censo ocorra em 3 meses, do dia 1º de agosto até o dia 31 de outubro. Mas só quando chegar lá no finalzinho de outubro que a gente vai saber se realmente isso vai acontecer ou não. Mas foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Então não deixa de deixar o seu like aí e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau!